pensei que é a maneira. Sim, sim. Eu já estou habituado assim. Eu saudo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aí eu fui ensinado assim. É verdade. Sempre saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos fazer a leitura, primeiro aqui como parte introdutória, antes de nós fazermos uma oração, está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículos do 18 ao 20. Dos evangelhos é o primeiro livro e dos capítulos é o último. Amém? Amém. Diz assim a palavra. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Senhor Deus, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. A Sua palavra nos garante e confirma que onde dois ou mais estiverem reunidos em Seu nome, o Senhor se fará presente. Nós cremos que por meio do Espírito Santo, o Senhor falará conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Que nós possamos ser confrontados pelo poder da palavra de Deus, para que nós possamos mudar e viver de acordo com o seu querer, com os seus mandamentos, os seus estatutos, vivendo para a sua honra e a sua glória. Que nós possamos, Senhor, aprender mais de Ti nesta manhã, por meio da mensagem que o Espírito Santo falará em nosso coração. Que não saiamos aqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair cada vez mais transformados pelo poder da Sua palavra. É o que nós te pedimos no poder e na autoridade que tem o nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos analisar, na verdade, está em Romanos, tá bom? Está em Romanos capítulo 10. Acabei de falar aí dos evangelhos, né? São 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos e logo em seguida Romanos. Romanos capítulo 10. Amém? Amém. Versículos 14 ao 17. Diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, hoje, que é o texto que eu meditei para compartilhar com os irmãos uma mensagem, eu fui ensinado também a dar um título para a mensagem, né? E o título é Como estão os seus pés? Para a gente meditar nisso hoje, e eu tenho meditado muito nisso, tenho falado bastante com o pastor José Lima a respeito disso, como estão os meus pés, e eu repasso a pergunta para cada um, meditar em seu coração, como estão os seus pés? O livro de Romanos, nessa passagem, fala de uma, não vou dizer uma filosofia, mas uma expressão das mais fortes relacionado ao Evangelho, que é essa
essas perguntas que são formuladas. E ela traz para a gente 5 pontos relacionados à salvação: enviar, pregar, ouvir, crer, invocar. Aqui está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como ele vai invocar se ele não crê? E para ele crer, ele precisa ouvir. Mas como ele vai ouvir se não tem quem pregue? E como vai ter quem pregue se não tiver alguém que envie para pregar? Então, eu quis falar um pouco desse assunto, até mesmo porque nós estamos aqui movimentando nossos pés hoje, né? Alguns saíram das suas casas, cidades diferentes, e estamos aqui reunidos para falar do amor de Deus. Eu tive um encontro com Deus em uma data específica, e eu não vou falar desse assunto hoje, mas foi em 2007, em fevereiro de 2007, quando eu fiquei preso na imigração dos Estados Unidos por 40 dias, que eu fiquei na cadeia. E lá eu recebi uma Bíblia. E eu não tinha hábito de ler a Bíblia. Então, quando eu comecei a ler, estava preso, só podia sair fora uma vez por semana para tomar sol. Então, eu fazia exercícios de manhã, exercícios da tarde e o resto do dia lendo a Bíblia. E foi interessante que foi a primeira vez que eu realmente li a Bíblia. Eu vinha de uma religião que a gente não tinha hábito de ler a Bíblia. Era entregado um jornalzinho e era só aquelas frações ali, né? Já com a interpretação editada, vamos dizer assim, adulterada. E aí quando eu comecei a ler, eu comecei a pensar, poxa, isso aqui eu não faço, mas está dizendo para fazer. E aí a outra estava dizendo assim, isso aqui eu faço, mas está dizendo para não fazer. E quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler. Pela primeira vez eu não comecei a ler, falei, nossa, eu recebi um livro chamado Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E ele tinha como propósito 40 lições para estudar. Eu fui para a corte, fui julgado, eu ia ficar entre 1 ano e 1 ano e meio preso. E depois disso eu estava proibido de pisar o pé nos Estados Unidos por 10 anos. Se eu pisasse lá de novo, eu fosse pego, eu iria para a penitenciária federal, pegaria de 10 a 20 anos de prisão. Eu comecei a ler esse livro. Esse livro ele tinha uma história, no final da história ele tinha um versículo para ler. E no último capítulo da lição, eu lia sempre de madrugada, porque eu dividia o meu quarto com 60 pessoas. E conversava muito e eu gosto de ler com silêncio. Então, de madrugada, 2 horas da manhã, eu estava lendo a última lição e um guarda bate a porta e pergunta: Who is David Souza? Quem é David Souza? Eu falei, sou eu. Ele falou, você arruma suas coisas que você está liberto. E foi no dia 40, na última lição, eu terminando de ler no carro, a caminho do aeroporto. E quando eu cheguei, eu falei com a minha esposa, falei, olha, alguma coisa aconteceu comigo diferente, apesar de que a primeira coisa que eu pensei comigo, chegando no Brasil, eu vou procurar um estudo de Bíblia. E eu falava assim, porque eu não sabia falar estudo bíblico, né, essas coisas. Eu tô doido, porque todo lugar que eu olho aqui só tem sábado, não vejo a palavra domingo. E todo mundo guarda domingo, então eu só posso estar doido. E minha mãe falava, olha, cuidado, não estuda muito esse negócio de Bíblia, porque o povo católico tinha... E minha mãe falava assim, quem se aprofunda muito na Bíblia fica doido. E quando eu vi que eu não achava domingo na Bíblia, que só tinha sábado, eu falei, minha mãe tinha razão, porque eu tô ficando doido. Tem que procurar um curso de Bíblia. Então, quando eu cheguei, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer no Brasil é procurar um curso de Bíblia. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no aeroporto foi comprar carteira de cigarro, porque eu estava 40 dias sem fumar. Quando eu cheguei a conversar com a minha esposa, eu falei, alguma coisa aconteceu diferente comigo. Não sei o que é, mas eu tenho que procurar um curso de Bíblia. Fui na Católica, porque eu era católico, não tinha Assembleia de Deus e tudo. E por incrível que pareça, até compartilhei isso com a irmã Mônica, o único lugar que eu encontrei naquele momento, um curso de Bíblia para fazer, foi na Testemunho de Jeová. E ali eu comecei a fazer estudo, fiz ali uns 20 dias. Eu sempre fui muito contestador, muito cri-cri, chato. E aí, algumas coisas não bateram com aquilo que eu estava lendo na cadeia, não tive
a influência de ninguém, falar, foi feito lavagem cerebral. Tava só eu e a Bíblia. Eu falei, o que esse povo está ensinando não bate. Sai dali. Aí foi onde eu entrei na Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor acho que ficou com medo de mim, porque na época eu tinha cabelo. E tava cabeludo, brinco, fumando, todo barbudo, com as rouponas de hip hop, né? Não tava de botina como eu tô hoje. E aí, um dia meu colega me chamou para ir na igreja, eu fui, comecei a frequentar lá, enfim. Fiz a ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, para poder provar que eu estava ficando doido. Que esse negócio de sábado não dá certo, a igreja quadrangular não guarda o sábado. Mas quanto mais eu estudava na faculdade teológica da quadrangular, mais eu cria. E um dia eu mandei mensagem para o meu pastor, falei, não posso mais ir para a igreja. Eu morava no sítio, aqui vocês falam na fazenda, na região agrícola. Ele foi até minha casa e começamos um debate teológico na represa recém-construída, que a gente mexia com peixe lá, até falei com o irmão. E aí começamos um debate teológico, muito respeitoso, mas ele trazia, né, os argumentos. Olha, obrigado, irmão. Lá está dizendo assim, assim, assim. Eu falava, pastor, mas ali o contexto não é esse. O contexto é esse daqui. Agora, nesse caso aqui, no Novo Testamento está falando isso, isso e isso. E o contexto é o Shabat. Ah, mas é isso. Chegou ao fim, ele... Olha, irmão. A verdade é o seguinte. Não há nada na Bíblia que fala para você parar de guardar o sábado. E a gente precisa muito de você lá na igreja. Porque eu já era professor de escola bíblica dos jovens. Eu ajudava na célula, que era um pequeno grupo. Fazia parte do grupo de louvor e pregava na quinta-feira, no culto de quinta-feira. Eu falei, mas não tem um problema, pastor. Deus me levantou para pregar o evangelho e você não vai deixar eu pregar o Shabat no púlpito da igreja. Aí foi, então, faz o seguinte, quinta-feira você não precisa ir pregar, vou arrumar um outro pregador e no domingo a gente conversa. E naquela semana eu comecei a pesquisar sobre todas as igrejas que guardavam o sábado, que para mim só existia Adventista do Sétimo Dia. Aí descobri Assembleia de Deus do Sétimo Dia, Batista do Sétimo Dia, Sã Doutrina, e fui, nossa, demais muitas igrejas. Entrava no site oficial, pegava a profissão de fé delas, essa aqui eu não concordo, essa aqui eu não concordo, essa aqui não está batendo com a Bíblia. Peraí, essa daqui fala que pode guardar o sábado, mas pode comer tudo quanto é tipo de coisa. Essa aqui fala que o sábado começa meia-noite. Até que eu cheguei na Adventista da Promessa. Foi o início de fevereiro de 2012. Entrei em contato com a minha tia e ela disse que tinha um curso de teologia na igreja. Na época chamava FATAP. Conversei com o pastor falou, olha, nós temos no último final de semana dos meses pares o encontro. Vai ter um agora se você quiser ir. Eu vou, mas olha, sem compromisso. Tá bom. Fui. 100 e poucos quilômetros de moto, com a mala amarrada na garupa da moto. Fiz sexta, sábado, domingo. Nunca vi uma coisa tão maravilhosa daquela. Os homens sabiam tudo da Bíblia. Tudo que eu perguntava, eles sabiam. Quando terminou, eu falei, pastor, eu quero me matricular. Ele falou, não, você já está matriculado. Amém. Eu já sabia que você ia se matricular. E aí, foi onde eu ingressei na FATAP, um ano atrasado, porque o grupo começou em 2011, então eu tive que fazer os meses ímpares também para poder acompanhar os irmãos. E minha última aula foi no final de semana de fevereiro de 2015, Apocalipse. O meu professor foi o pastor Zé Lima. Então, assim, toda essa história, de onde é o pastor Zé Lima, de onde eu sou, a minha esposa veio de São Paulo, de onde vocês são, e hoje a gente está reunido aqui. E aí a pergunta, como estão os seus pés? Quão formosos os pés de quem anuncia coisas boas, né? Mas como a gente vai anunciar coisas boas se não tem quem envie? Se enviar e a gente falar, eu não sei se eu sirvo para isso, eu não tenho talento. E eu parei para imaginar a situação que vive a Europa atualmente, o mundo,
né? Mas como nós estamos na Europa, eu estou aqui, eu tenho que analisar a realidade aqui. Em 1500, eu acho que 22, foi realizado o primeiro culto no Brasil. Veio um pastor francês. Em 1600, abre a primeira igreja protestante no Brasil. E por aí vai. Igreja presbiteriana foi fundada por um inglês. Igreja batista, não lembro agora se foi na Suíça ou coisa assim, com pastores que vieram da Holanda. Enfim, o berço do cristianismo protestante é europeu. E hoje, segundo as pesquisas, 70% dos jovens no Reino Unido se declaram não religiosos ou ateus. E, de acordo com as pesquisas, 1% de Portugal é protestante. De toda a população. 11 milhões, apenas 1%. No Brasil, a gente tem aí, acho que 30%, né? São 40 milhões de evangélicos, quase aí 4 vezes a população de Portugal. O cristianismo hoje existe no Brasil porque portugueses chegaram lá para pregar a palavra de Deus para índios, né? E hoje a gente está aqui anunciando a palavra de Deus para os portugueses. Então, como estão os seus pés? Quão formosos são os pés de quem anuncia a palavra? Graças a Deus, Deus permitiu que, assim como Deus abençoou o povo português para anunciar o evangelho para a gente, o povo europeu vai implantar as igrejas protestantes para a gente. Hoje está permitindo que nós venhamos aqui anunciar também a palavra. E falando de 1%, aí a gente pergunta aqui para a vila onde vocês moram, a cidade onde vocês moram, quantos por cento são protestantes? Quantos dos seus pés já andaram por aqui? Né? Na cidade que vocês estão, Setúbal, né? E vocês é? Braga. Olha, Braga. Quando a gente pensou de vir a Portugal, eu pensei muito em morar em Braga. Eu achei muito bonito Braga. Diz que é a Roma, né? Muito parecida à estrutura da cidade. A Roma portuguesa. E como estão nossos pés? Sempre ocupados com... É a universidade que tem que fazer, porque o mercado de trabalho exige isso, isso e isso. Os móveis que a gente tem que comprar novos, né? Uma vez eu ouvi dizer que vaidade é você viver aquilo que você não é para se mostrar para pessoas que você não conhece. Então, a gente está sempre tentando mostrar isso. O fulano tem a faculdade, eu também tenho que ter faculdade agora. Mas ele tem mestrado, então eu também tenho que fazer mestrado. E com isso eu não tenho tempo para o reino de Deus, porque eu estou muito ocupado com outras coisas. Os meus pés estão andando em outros caminhos. Então, como estão os seus pés? Como estão os nossos pés hoje? E, como eu disse que eu sou muito contestador, eu vi um tema sendo debatido na internet há pouco tempo, e eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Então, eu entrei num grupo de debate bíblico para poder estudar sobre esse tema. E foi nesse grupo que eu conheci a irmã Mônica. Então, olha onde veio parar, né, esse grupo de debate. Eu até saí depois do grupo, paguei o maior mico, a maior vergonha que eu passei com a irmã Mônica. Porque eu falei tanta coisa de Portugal que eu não gostava e não sabia, achava que ela era brasileira. E falei, ela quietinha. Depois ela, eu sou portuguesa, meu Deus! Mas veja, Deus faz coisas que a gente não entende e às vezes a gente questiona. Cada um de nós aqui tem lutas que são travadas diariamente. Coisas às vezes internas que a gente não sabe e a gente está guerreando, mas isso não impede que a gente anuncie coisas boas, né? Como a história do
do rapaz que já contei isso várias vezes lá na igreja. Um servo que tudo que ele fazia, ele dizia, Deus faz tudo perfeitamente bem. E ele era o melhor amigo do rei. Mas o rei ficava irritado, porque qualquer coisa que ele falava, ele tomava uma água e dizia, Deus faz tudo perfeitamente. Qualquer coisa ele falava assim. E um dia o rei ganhou uma espingarda nova e queria caçar para inaugurar a espingarda. E ele saiu, chamou o servo dele para todo lugar e levava o servo. Ele, não, nós vamos fazer uma caçada boa, porque Deus faz tudo perfeitamente bem e ele vai preparar o ambiente para você fazer uma caçada boa. E na hora que o rei foi dar o tiro saiu pela culatra e arrancou o dedão dele. E ele lá no chão, rolando de dor e sangue para tudo quanto é lado, e o servo, não se preocupe, porque Deus faz tudo perfeitamente bem. Ele falou, cala a sua boca, se você falar mais uma vez, se Deus faz tudo perfeitamente bem, eu vou mandar prender você. Ele falou, se você quiser mandar prender, pode mandar, mas que Deus faz tudo perfeitamente bem. Ele falou, prendam esse homem, pelo amor de Deus, tire da minha presença. Esperou sarar, aprendeu a caçar com a outra mão, atirar com a outra mão, e foi estrear com uma espingarda nova. No meio da mata, dessa vez sozinho, ele é pego por uma tribo canibal. E lá os homens tudo olhando ele gordinho, falou, hoje o prato vai ser bom. Fazendo as cerimônias, quando começaram a tirar a roupa dele, viu que ele tinha a mão aleijada e falou, solta esse homem porque nossa religião não permite comer ser humano aleijado. Isso é maldição para nós. E o rei sai correndo, alegre, falou, aquele homem tinha razão, Deus faz tudo perfeitamente bem. Porque foi, graças a Deus, permitir arrancar o meu dedo, que eu não perdi minha vida. Eu vou tirar ele do calabouço. Foi lá, mandou arrancar ele da prisão, falou, olha, você vai ser agora promovido. Porque você tinha razão, Deus faz tudo perfeitamente bem. Se não fosse por esse dedo ter perdido, eu tinha perdido minha vida. Ele falou, Deus faz tudo perfeitamente bem. Se Deus não tivesse permitido o Senhor me prender, eu quero o prato principal hoje. Então, Deus faz tudo perfeitamente bem, né? Foi por meio de um debate num grupo de WhatsApp que a gente estabeleceu uma amizade. Foi por meio de alguma coisa que Deus trouxe o Senhor aqui para Portugal. E no meio de tantas histórias diferentes, como estão nossos pés? Hoje aqui reunidos para falar do amor de Cristo. Amém. Que nós possamos, então, continuar nessa pegada e tirar um tempo de qualidade. Eu sempre falo, tirar um tempo de qualidade. Tirar um tempo à toa não é. Tem que tirar um tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus, não só ler a Bíblia, mas tirar um tempo de qualidade para anunciar o reino de Deus. Porque as profecias estão se cumprindo e está muito próximo à volta de Jesus. E eu queria só fechar aqui com um último versículo, Isaías, quem puder abrir com a Bíblia ou os seus celulares, Isaías capítulo 6, para deixar de meditação no seu coração, como estão os seus pés. Capítulo 6. Desde o versículo 1? Não. Amém? Amém. Ok. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: Eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos então meditar sobre essa mensagem, como estão nossos pés, se nossos pés estão nos caminhos certos, se estamos anunciando o Evangelho e que há ainda uma grande seara, mas poucos são ceifeiros. Que possamos então clamar a Deus que não apenas envie ceifeiros, mas que faça de nós ceifeiros. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Davi, por ter se colocado na mão de Deus, né? Para falar, né, a palavra do Senhor para a gente nos edificar. E o tema da mensagem é muito simples, né? As melhores pregações são as mais simples, gente. O irmão Davi contou a história da vida dele que eu não conhecia, me edificou muito, né? Da prisão. Como você começou a ler a Bíblia? Ouvindo a história do Isidro, é muito interessante depois à tarde vocês ouvirem o testemunho que ele tem, como que ele conseguiu perceber aquilo. Você usou uma frase enigmática, na minha opinião. Aquilo que eu não fazia, a Bíblia está dizendo que eu fazer. Isso conforme você foi lendo. E aquilo que eu fazia, a Bíblia está dizendo que você não fazer. Parece Paulo, né? Que faça o que não quero, que quero que não faça. E eu acho que depois do almoço, sei lá, é bom, Isidro, eu não quero te constranger. Eu acho que cada um tem a sua história.
ele tem mais ou menos o mesmo rumo, mas com outras características, né? Ele danou a ler a Bíblia, quando a irmã Mônica, na verdade, me contou pela primeira vez, foi a irmã Mônica. Depois, quando eu vim aqui, eu vi o próprio Isidro. Ele foi lendo, e aí ia vendo aí as coisas e ele não se conformou mais. Depois ele percebeu que ele não tinha como continuar do mesmo jeito. E aí